Olá para você que nos acompanha. Eu sou a Rosana Vale, sou presidente do PL Mulher no estado de São Paulo. Você é muito bem-vindo a esse podcast Mulher Pode. Uma conversa, um bate-papo com as mulheres do PL, com as lideranças femininas aqui por todo o estado de São Paulo, 645 municípios. Nós temos mulheres de direita conservadoras que sustentam os valores da família, que propagam isso e que concorrem ou que já concorreram e venceram, que estão em cargos de liderança. Nós queremos ouvir as mulheres, até para inspirar você que nos acompanha, para você ver que você também pode chegar lá, você também pode ser uma vereadora, uma prefeita, uma vice-prefeita, uma deputada, enfim. O nosso assunto é incentivar você para participar da política, porque não existe outra forma de transformar o nosso Brasil se não for através da política. A política decide o futuro, os rumos de uma nação e também interfere no seu bairro, na sua liderança local. Tudo é política e a mulher sabe bem fazer política. Hoje eu vou conversar com a minha xará, que é a Rosana Rabelo, uma mulher que é política, que faz política com o coração, faz política como missão e que tem muito para conversar com a gente, para contar a sua trajetória na cidade de São José dos Campos. Então vamos chegar lá atrás, na inspiração que trouxe você para a política. Rosana, seja muito bem-vinda a esse bate-papo. Obrigada, deputada. Para mim é uma alegria estar aqui. Eu agradeço pela sua generosidade de sempre, né? E aí na introdução da deputada, você falou sobre a questão da mulher na política, né? Então, só falando um pouquinho sobre isso antes de entrar na origem, eu tenho dito para as mulheres que, assim, nós ouvimos o tempo todo que, não, política não é para nós. Aliás, nem tempo eu tenho, né? Eu não me vejo num cargo. Eu também não me via. Eu também não me via num cargo político. Apesar de ter tido uma criação politizada, estar sempre assim antenada no que acontecia no país, e nada disso me levava a acreditar que eu pudesse ocupar um cargo público, político. No entanto, eu olhava para questões, por exemplo, como a educação do meu filho, que em determinado momento na nossa vida nós tivemos que sair daquele conforto da escola particular, da escola de educação por princípios cristãos, que é onde ele sempre estudou, e de repente nós estávamos numa escola pública. E nessa escola pública, a dor de mãe nasceu. Eu olhei para aquela situação na escola, em chegar numa feira cultural e me deparar com um cartaz enorme de fora a fora escrito Marielle Vive. Falei, opa, que feira, em que momentos deixamos de ter cultura nas feiras culturais escolares, né? Durante essa feira cultural, haviam frases feministas por toda a escola. E a gente ainda não tinha esse despertamento, sabe? Porque quem trouxe esse despertamento foi Bolsonaro para nós, né? Então, eu não tinha esse total discernimento do que estava acontecendo ali. Mas, ao sair daquela feira, o meu marido olhou para mim e falou assim, amor, eu já tenho a minha masculinidade resolvida, sou um homem formado, mas nosso filho está em formação. Se um menino cresce lendo essas frases, ouvindo essas histórias por esse ponto de vista, ele vai achar que ser homem é uma droga. E naquele momento eu me entristeci muito e comecei a buscar alternativas. Foi quando eu conheci a educação domiciliar, o homeschooling. Eu fiquei maravilhada, eu falei, uau, é uma oportunidade de tirar, né, e não é levar para uma bolha não, mas de educar verdadeiramente uma criança. Ou pelo menos conseguir preservar. Mas não acho isso justo também, só o homeschooling. O homeschooling é uma modalidade. Aí eu olhei e falei, poxa, e as famílias que têm seus filhos e não têm essa possibilidade? O que vão fazer? A educação está muito difícil. E aí eu fui estudar. Fui estudar o direito dos pais. Estudando o direito dos pais, a minha advocacia, né, eu como advogada, ampliou. Comecei a atender famílias nos seus direitos feridos como pais. Então, olha só, a bacia ela deu uma aumentada, eu falo assim, bacia de lavar pés, né, sem eu perceber. Depois, houve a eleição do Conselho Tutelar.
você foi candidata e tem uma história aí nesse meio para contar também das forças políticas contrárias e já com receio, né, do seu crescimento político. Não é isso, Rosana? Porque foi uma história muito complicada que aconteceu ali em São José dos Campos. Né? Muito complicada, ela marcou história no Brasil todo e algo inimaginável, né? Porque aí eu me candidatei A conselheira tutelar. Isso no ano de? No ano de 2023. 2023. Por uma iniciativa de um grupo de advogados que eu fazia parte. Eles falavam assim, nós precisamos levantar pessoas aqui, neste meio, com conhecimento jurídico, principalmente na defesa das famílias, porque não é só a defesa da infância, ela passa pela defesa das famílias, para atuar lá com conhecimento jurídico. Porque se nós não tivermos alguém com conhecimento jurídico lá, ele vai ser engolido pelo sistema. Não basta ter boa vontade, né? E aí me candidatei, fui a candidata eleita com mais votos no Brasil, uma surpresa, porque eu costumo dizer que eu nunca tinha sido eleita nem para Miss Caipirinha, deputada. E aí eu falei, uau, eu não conhecia o que eram as urnas, né? Não imaginava e não me colocaria nessa posição se não fosse por um propósito. Com essa eleição, né, volumosa em votos, foram 7.004 votos, chamou muita atenção politicamente na cidade. Então, assim, hoje... Nossa, uma conselheira se elege ali com o quê? 1.000 votos? A conselheira que ficou em segundo lugar teve 1.900 votos. De 2.000, você teve várias vezes mais. O candidato que teve menos votos teve 600 votos. Olha só. E aí são 15 conselheiros na cidade. E aí, enfim, começou uma perseguição muito grande. Porque você teve mais votos que um vereador na cidade, né? Que muitos vereadores. Tem vereador que entra com 2.000 votos, né? Então, foi realmente uma votação muito expressiva. E hoje, entendendo um pouco melhor, na época eu achei somente que fosse perseguição religiosa e ideológica. Hoje eu consigo entender que não foi só isso, foi uma perseguição política, né? Então, passa, sim, pela perseguição religiosa, passa pela perseguição ideológica. Porque então, eles conseguiram criar uma narrativa para que a justiça entendesse que houve um abuso de um poder religioso ali na sua eleição. Exatamente, exatamente. Eles falaram sobre abuso de poder religioso e abuso de poder político, porque um deputado estadual fez um post de apoio há uma semana, mas ele não fez só a mim, ele fez a outros candidatos também. Tudo fazia parte de uma narrativa, na verdade. E que, inclusive, agora, recentemente, na semana passada, foi reconhecido pela Justiça que, de fato, houve uma irregularidade no processo do Conselho Municipal do Direito da Criança e do Adolescente, irregularidade que eu já sabia, mas que é muito bom ter esse reconhecimento. Né? Ou seja, a Justiça voltou atrás. A Justiça voltou atrás. Aí, não diretamente para que eu tome posse, mas para que o CMDCA tenha a oportunidade... Conselho da Criança e do Adolescente. Conselho Municipal. Para que ele tenha a possibilidade de rever o processo, fazendo da forma adequada, porque o devido processo legal não foi obedecido, eu não tive toda a oportunidade processual administrativa que deveria ter tido. Eles tinham uma vontade muito grande de me impugnar rapidamente, então eles suprimiram etapas para fazer isso, entende? Mas, enfim, foi algo que hoje eu vejo com a permissão de Deus. Sim. Porque no ano seguinte começaram os convites para sair candidata a vereadora. Eu acabando de sair daquele processo, deputada, eu estava assim, muito cansada. Eu falava, meu Deus, não é possível. Eu acho que cansada, decepcionada, frustrada muitas vezes, porque você sente que não depende só do seu trabalho. Isso que acho que mais frustra as mulheres quando elas percebem que não é só o trabalho que elas têm que fazer, elas têm que vencer uma guerra desleal muitas vezes. Né? Nossa, deputada, você foi no ponto, porque assim, eu não tinha errado uma questão naquela prova e fiz o trabalho, né, de forma assim muito dedicada, apesar de não ter conhecimento de como fazer votos, eu tinha uma verdade, né? Eu carrego uma verdade, então
as pessoas se identificaram com a dor de uma mãe, sabe? Que estava ali fazendo uma defesa das famílias. Então, as pessoas foram às urnas com esse desejo. Foi um domingo chuvoso, famílias inteiras foram votar. Então, foi muito bonito, sabe? O movimento que a cidade fez, que as famílias fizeram, a compreensão das pessoas da importância do órgão, do conselho. Mas olha só como a gente vê os planos de Deus aí, né? E eu não tenho como não mencionar os planos de Deus nessa história. Se eu tivesse sido convidada para sair candidata a vereadora simplesmente, assim, ó, Rosana, nossa, nós vemos em você uma liderança, queremos te convidar para sair candidata a vereadora, eu ia falar, não tem nada a ver comigo. Eu não reconheceria a importância política que eu poderia ter, a relevância, ou o poder de transformação social através da minha vida, simplesmente com o convite. Agora, a partir do momento que eu levanto as dores que eu tinha como mãe e outras famílias se identificam e eu percebo, poxa, é necessário alguém para estar lá para fazer essa transformação, né? E ninguém se levantou aqui ainda para fazer essa transformação. Então, que tal que seja eu? Né? Então, eu falei, ok, entendo a continuidade do propósito. Saí candidata a vereadora. Como candidata a vereadora, faltaram 58 votos da legenda, do coeficiente eleitoral. Mais uma vez prejudicada pelo sistema. Exatamente. E aí eu fiquei como primeira suplente, mas aí eu entendi, eu falei, poxa, eu estou no caminho certo. Né? Eu fui a mulher de direita com mais votos na cidade, mais uma. Mais ganhou, mas não levou. Exatamente. Olha que sensação, Deus está te provando. Eu acho provando a fé, né? Honestamente, eu não me sinto provada na fé. Eu me sinto sendo capacitada e fortalecida. Sim. Porque eu não teria força para, por exemplo, direto uma campanha de vereadora. Força emocional. Emocional, estrutura talvez, né? Isso, porque nós mulheres temos, às vezes as mulheres, né, as feministas, falam, não, nós podemos estar em qualquer lugar, mas deputada, nós sabemos que não é fácil estar nesse lugar. Não, o ambiente é hostil muitas vezes, né? É um ambiente territorialista. Nós não somos demarcadoras de espaço, nós temos um olhar humano, né? Então, não é fácil estar nesse lugar. A gente está aqui sorrindo nas câmeras e levando facadas nas costas. Sim. Olha, você descreve o que uma mulher na política enfrenta quando ela se aventura, se atreve, muitas vezes, por alguns homens encaram dessa forma, né, a enfrentar esse sistema, parece preparado para... E é cultural, né? E a gente tem que... Não é culpa dos homens, né? É culpa... De gerações que foram ensinando dessa forma e que a gente precisa desconstruir, sem perder a nossa essência. Isso é aí que está o segredo, né? A essência ela é necessária. Sim. Esses dias, num evento do PL Mulher, lá em São José dos Campos, eu falava com mulheres justamente isso. Então, contando um pouquinho da minha história, eu falei para eles, olha só, o homem ele tem um olhar que a mulher tem um olhar que não é diferente, ele é complementar. O homem enxerga muito estruturas. Sim. A mulher enxerga as relações humanas, né, que envolvem, que estão dentro daquelas estruturas. Então, vamos dar um exemplo, né? O homem olha a estrutura escolar. Olha, aquela escola precisa ser ampliada. Excelente, é necessário. A mulher, ela enxerga como estão as relações da educação lá dentro da escola. Isso mesmo. Ela tem um olhar mais sensível para isso, né? Somos diferentes, não adianta... Né, querer construir uma narrativa de outra forma, né? Mulheres e homens são diferentes. Todos têm as suas características, né, da personalidade e tudo, mas há padrões, né, que a mulher tem um olhar mais detalhista, como você falou. A mulher, né, é mãe, então entende mais a questão da maternidade, né, traz para a mulher também uma evolução, né, um entendimento diferente do cuidado, do acolhimento. E faz parte, né? Homens e mulheres se completam por conta disso. E muitas vezes a ideia que a gente tem
principalmente na política, é que a mulher tem que se masculinizar para ser reconhecida como um ser político. E não é verdade. O dia em que mais mulheres participarem da política, né, eu creio que o Brasil vai progredir muito mais, vai ter mais justiça social, porque há um complemento. Homens e mulheres precisam caminhar juntos. Exatamente, exatamente. Eu creio dessa forma. E, inclusive, para as mulheres que nos ouvem, não necessariamente ocupação de cargo público. Exato. Né? Porque eu falo muito para mães. Eu falo, mães, montem associação de pais e mestres na escola, por exemplo. Sim. Seja aquele calinho no sapato da escola, né? No bom sentido. Seja aquele que esteja colaborando lá e um olhar fiscalizador como família dentro daquele espaço, por exemplo. Isso é um cargo político. Sim. É uma ocupação política, porque elas transformam mães atípicas, né? De filhos que têm transtorno do espectro autista. Eu vejo trabalhos belíssimos. Eu tenho conversado com mães assim que escreveram livros, que têm grupo de autoajuda, que formam uma junta médica para discutir assuntos, quem é da área médica, dentista. Então, elas trazem uma riqueza e é a maternidade. Sim. A maternidade ela é um antes e depois na nossa vida, né? Sim. Então, eu vejo assim, que força, essa força, ela é extraída de um lugar tão legítimo. Não é salário, né? Não é poder. A mulher não ocupa a política por isso, né? A gente ocupa porque realmente a gente enxerga assim, nossa, nós precisamos fazer algo transformador, né? E que Deus não me permita nunca perder essa paixão. Porque se eu perder essa paixão, eu volto a advogar que está tudo bem. Isso mesmo, né? isso mesmo. O que motiva as mulheres a entrarem na política, normalmente, é o propósito. Você está entrando na política porque você não se sente representada. A mãe de uma criança atípica, ela não se sente representada, não tem espaço, não tem acolhimento no serviço municipal, então ela fala, eu vou ser vereadora porque eu quero mudar essa situação. Exatamente. No seu campo, né, você frequentava uma igreja católica, né, liderava um movimento, não é isso? Evangélica, liderava um movimento e ali viram em você, né, essa voz líder para poder impulsionar, para conquistar algo que os representasse. Na verdade, eu advogava muito para famílias educadoras, Sim. que são as famílias do homeschooling, que são extremamente perseguidas, né? Então, enquanto você tem famílias que são realmente desajustadas e que deveriam ter uma atenção do Estado de maneira muito dedicada, mas é difícil entrar nessas famílias desajustadas Sim. e fazer algo. Então, é muito mais fácil você perseguir, processar, aplicar multas altíssimas para famílias que estão tentando cumprir o seu papel de uma maneira muito dedicada. E aí, eu entendendo a realidade dessas famílias, que não são poucas, deputada, infelizmente há um número subnotificado de famílias educadoras no Brasil, porque tem que se esconder as famílias, mas são muitas, e a maioria delas do meio cristão, tanto católico como quanto evangélico. Exatamente. Agora, então eu não saí de uma igreja. Entendi. Eu saí de um movimento. De um movimento. Exatamente. Que abrangia várias igrejas ali. Exatamente. Agora eu vou querer saber um pouco mais sobre como pensa de forma política a Rosana. Vamos lá. Vamos colocar um quadro aqui para você responder. E são perguntas sensíveis que muitos brasileiros não querem responder, mas nós vamos fazer para você se posicionar e a gente entender qual é, né, o teu entendimento até desse momento político que nós vivemos. O Brasil está abandonado e os valores familiares estão numa situação de vulnerabilidade no nosso país? Você acredita nisso? Qual é o teu pensamento? Acredito com muita força nisso, que está abandonado e que as famílias realmente estão sendo colocadas em um plano inferior. De que maneira? É o Estado tomando espaço onde não é espaço dele. Eu entendo que o Estado, deputado, ele tem que ter um espaço de alavancar famílias, de fortalecer famílias,
sabe, até quando a gente fala sobre benefícios sociais, eu não sou contra benefícios sociais, mas eu acredito que o benefício social ele deve vir junto com a possibilidade de alavancar aquela família, né? Então, nós temos, por exemplo, em Osasco, eu conheci um projeto chamado Famílias Fortes, que eu admiro muito. É um projeto de fortalecimento da família. Então, ao invés de você querer sanar problemas que aparecem lá na frente, que são necessários também de se resolver, você começar a tratar na base, na origem. Imagina se nós tivermos famílias fortalecidas no Brasil, o tanto de problemas que nós diminuímos. A maior parte dos problemas que nós temos vem de uma família enfraquecida, de uma família desestruturada, né? Então, quando nós trabalhamos nessa base, eu acredito no fortalecimento do Brasil, né? O fortalecimento da sociedade. E hoje não é o que nós temos, infelizmente. E o Estado interfere demais na educação dos filhos? Excessivamente. Excessivamente. Eu acho que há um desequilíbrio. Nós temos uma educação ofertada de péssima qualidade, né, com até uma estrutura educacional de péssima qualidade, e há interferência. Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui. Ontem eu atendia uma mãe em que ela dizia que o filho tem um relatório médico, um atestado médico, em que ele tem uma crise de ansiedade e que ele tem dificuldade, então, de frequentar aulas. Acompanhar e frequentar. A escola notificou o conselho tutelar, né, do excesso de faltas e da baixa frequência da criança. Ela toda respaldada com documentos, o que ela passa ali na escola? A maior violência que ela passa é dentro da escola, ela e a criança. A criança ouve assim, a gente vai chamar o conselho tutelar para sua mãe, viu? Se você não ficar aqui. Se eu fosse você, eu ficaria. Uma criança que sofre de ansiedade. A mãe, por sua vez, escuta, olha, mãe, você está pedindo para o seu filho mais velho acompanhar, ou não é ela que está pedindo, é psicólogo, o seu filho mais novo. Você entende que você está prejudicando o seu filho mais velho? Você tem que fazer terapia também. Sabe assim? Então, olha que abuso. Sim. Eu acho um abuso sem tamanho. E isso é um exemplo. Eu estou dando um exemplo de um caso pontual, mas nós sabemos que não é um caso pontual. Há uma interferência na família muito grande, no poder familiar muito grande do Estado. E isso na educação é onde mais transparece. Algumas famílias dão margem para isso? Claro que dão, né, deputada? Infelizmente. Sim. Famílias que não tomam a sua postura, não fazem por onde, não exercem o seu papel. Mas o que não dá a autorização para o Estado interferir nas demais famílias, as famílias que estão caminhando bem. Mulheres cristãs ainda têm medo de entrar para a política? Eu acho que são mulheres muito corajosas, na sua grande maioria. Talvez a maior parte das mulheres que hoje têm se levantado com essa coragem tem sido no meio cristão. Então, eu não diria isso das mulheres cristãs. Eu acho que tem muitas mulheres apáticas, sem fé, infelizmente. E eu estimulo que vocês, mulheres, se levantem, tenham fé, acreditem, porque nós temos esse poder transformador. A mulher com fé, ela acredita no propósito. E eu acho que o propósito e a fé fortalece nessas dificuldades, né, em se caminhar no meio político. Falando até por mim, deputada, eu apanho e apanho bonito, viu? E de cabeça erguida. Mas eu continuo, porque quem me encarregou não foi um homem, não foi dinheiro, não foi poder político. Quem me trouxe para esse caminho foi Deus. Sim. Então, a fé que eu tenho neste propósito, nesta missão colocada por Deus, me faz prosseguir, apanhando e seguindo. E você acredita que hoje são mais as mulheres de direita que estão entrando para a política? Que se sentem mais motivadas esse momento do Brasil? Estimula isso? Eu acho que há uma questão aí que precisa ser analisada um pouquinho melhor, né? Não sei se são só as mulheres de direita, porque nós temos um movimento feminista, né, muito forte. Mas também. Mas ainda está forte. Eu creio que
eu percebo que, apesar das narrativas, né, a realidade de Brasília, apesar das narrativas tentarem nos acreditar nisso, eu percebo que muitas mulheres de direita estão se levantando também, como não faziam antes. Antes, o que a gente entendia que era uma mulher na política era o estereótipo de uma mulher de esquerda na política. Sim, isso é verdade. Se a gente falar de que eu estava olhando bem agora, para este momento que nós estamos, para esse exato momento, eu acredito que tem muitas pessoas assim, meu Deus, nós estamos no ano do agora ou nada. Sim. Né? E estamos mesmo, né, deputada? Verdade. No agora ou nada. Mas a motivação da mulher na política, ela mudou. Então, por isso, muitas mulheres de direita sendo levantadas. O exemplo da Michelle Bolsonaro é um exemplo assim muito marcante na política. Eu acho que há um antes e depois da Michelle Bolsonaro na política feminina, porque ela trouxe essa política com propósito. Então nós temos mulheres como a deputada, né, que se levanta muito bravamente nesse sentido, a deputada Cristo Nieto, Sim. que é outra mulher bravíssima na política e que preserva os princípios e valores e que eu admiro muito. Temos a deputada estadual Ana Campagnolo, que também é uma mulher forte, né, e que traz, inclusive, essa batalha contra o feminismo de uma maneira muito forte e tem levado muitas mulheres lá em Santa Catarina, né, para a política. Tantas outras aí que nós temos, a Carol Detone, Júlia Zanata, enfim, mas quantas mulheres fortes e que enfrentam batalhas para, assim, como exemplo, né? São exemplos, são inspiração para as outras mulheres. Isso mesmo. Vamos mudar para um outro quadro? Eu quero que você responda, Rosana, se, na sua opinião, é um fato, narrativa ou depende, né? Meio a meio, aí você explica. A escola está mais ideológica. Fato. Fato e sem dúvida alguma. Nós temos professores sendo formados na cartilha de Paulo Freire e achando que a teoria é linda, né? E na prática o que a gente vê é doutrinação, nossos filhos sendo feridos na identidade deles, diretamente no ambiente em que os pais são obrigados a levarem seus filhos diariamente. A família é a base da sociedade. Creio com muita força, né? Acredito que realmente se a família, isso já é algo constitucional, né? E que se a família de fato for fortalecida, nosso trabalho diminui muito. A esquerda ainda domina a narrativa cultural. Ainda é fato, ainda é predominante, porém, posso pôr um porém aí no fato? Porém, eu vejo um movimento muito forte nascendo para também ocupar o espaço da cultura. Por exemplo, amanhã eu participo aqui em São Paulo do Congresso Legado Cristão. O Congresso Legado Cristão, ele não é de igrejas, não é de um movimento religioso diretamente, no entanto, ele é um movimento de cristãos que desejam ocupar os espaços. E como fazer isso, né? Então, nós falamos sobre liberdade, sobre educação e sobre justiça, né? Sobre essa justiça para ocupação de espaços. Então, os cristãos, as pessoas de direita, eles têm se movimentado, sim, para a ocupação de espaços, inclusive na cultura. E a internet favoreceu o conservadorismo, na sua opinião? Fato, não é à toa que querem, né? Regular as redes. Qualquer coisa que acontece, pingo, regular as redes. Né? A solução para qualquer problema para a esquerda hoje tem sido, tá vendo? Precisamos regular as redes. Por quê? Porque nós tivemos voz, né? Aliás, as grandes emissoras perderam palco para a internet, né? E a internet é um ambiente muito mais livre nesse sentido. Vou passar para outro quadro que chama Bate-Papo com a Direita. E vou fazer umas perguntas e umas frases aqui para você discorrer sobre elas. Tá. Então, qual o momento mais te emocionou na política durante essa sua trajetória? Eu me lembro no dia que o Bolsonaro levou a facada. E eu vou explicar por quê. Eu não estava muito atenta politicamente e
meu pai sempre foi o nosso mentor, assim, político, né? E aí eu cheguei na casa do meu pai e falei, pai, e aí, né? E aí, o presidente? Aí ele falou assim, filha, é o Bolsonaro. O Bolsonaro, ele está nessa luta há muito tempo, sozinho, e é um homem que não tem uma mancha no seu nome. Esse homem luta contra o sistema. Meu pai já tinha essa visão. Meu pai é um homem que tinha o George Orwell, 1984, quando lançou. Então, a gente tinha na biblioteca em casa já um livro de George Orwell. Então, ele teve essa formação, mesmo sem saber que era de direita, ele era completamente de direita. E aí eu passei a observar, passaram-se acho que 2 dias, Bolsonaro levou a facada. Naquele dia eu olhei e falei, meu Deus, é ele. É ele assim, olha só, né? Se o sistema fez isso com ele, é ele. E hoje a gente vê esse comportamento sendo repetido com grandes homens da direita, esse ataque mesmo contra a vida, né? Então, para mim foi um momento assim muito emocionante e marcante entender. É como se fosse algo que se revela a você naquele momento. Falei, uau, é ele, né? E porque para mim antes era mais um político, entende? Não havia uma mudança. E de fato hoje a gente sabe que era o teatro das tesouras. Mas aquele momento para mim foi divisor. Eu olhei e falei, é ele. E de fato eu não tenho dúvida, né, da missão dele em relação à liderança na direita. Ele enfrentou com coragem e de peito aberto um sistema, e o sistema fez de tudo para tirá-lo. Deus sabe que não haveria outra pessoa com o brilho dele. Verdade. Para aquele tempo. Porque é realmente algo raro. Aquela força e se manter, né, naquela posição diante de tudo que enfrentou e enfrenta até hoje. Ele é um soldado firme na posição, né? Eu vou falar com você agora também, quero saber a sua opinião. Eu vim de Brasília, toda semana lá o ambiente ferve, as questões lá mudam o destino do Brasil e as discussões lá refletem também em meios de comunicação, na conversa do povo brasileiro. E nessa semana, mais uma vez, esteve circulando ali no palco Erika Hilton, presidente da Comissão da Mulher. Nós trouxemos a ministra Márcia Lopes, ministra das Mulheres, para explicar, se é que é possível explicar, a baixa efetividade dos programas do governo de combate ao feminicídio. Foi feita uma pesquisa, um relatório pela Comissão do Senado de Direitos Humanos e apontou que nem 15% do orçamento total previsto para programas de combate ao feminicídio foram implementados. E a ministra estava lá. Ela discorreu por 40 minutos e não respondeu aos nossos questionamentos. Falou sobre conferências, sobre simpósios, sobre palestras, sobre panfletos, mostrou cartilhas, mas de fato e concreto, nada. O que você acha, qual a análise que você faz dessas discussões e que hoje estão sendo lideradas ali na Comissão da Mulher por Erika Hilton? Na verdade, mais uma vez, nós estamos vendo a pauta da mulher sendo utilizada, né, pela esquerda como se eles fossem os defensores da mulher e nada fazem. Nada fazem. Assim como fazem com a própria pauta LGBT, né, assim como fazem com a pauta dos negros, eles falam, a narrativa eu vejo que é a mesma, né, como se fosse uma pauta apropriada deles, mas que eles não sabem o que fazer com isso. É somente um movimento mesmo de separação das pessoas. Agora, Erika Hilton na Comissão das Mulheres. Ai, é um suspiro, né? É um suspiro, deputada, porque assim, meu Deus, como que alguém vai primeiro, né, do movimento do PSOL, que é justamente o partido que mais tem se apropriado dessas pautas de maneira indevida, pessoas que defendem o abrandamento da penalidade para o estuprador, sim, defendem a pedofilia. Como que querem falar em defesa da mulher em relação ao feminicídio? Sabe? Então, assim, é uma incoerência sem tamanho. Então, realmente, eles vão falar de capacitação, de palestra. E sabe o que é isso, no meu ponto de vista? Investimento de dinheiro público que não é investimento, é gasto, é forma de vazar dinheiro público.
para instituições que são ligadas a eles, sabe? Olha, vou falar da capacitação do Conselho Tutelar, só um exemplo que eu vivenciei. Quem foi ministrar o curso, eu cheguei a participar do primeiro curso de capacitação antes deles me impugnarem, foi uma defensora das pessoas T's. Falei, o que é uma pessoa que... Você conhecia esse termo, deputada? Não. Pois é, eu também não. Na época eu fui pesquisar, é trans, tal, são alguns termos. Então, defensora das pessoas T. Era uma instituição que trabalhava com essa defesa. Ok, mas o que essa instituição estava ministrando Ligada. Cursos E ligada à proteção da da infância. infância, entende? Então, para mim, é mais uma forma de vazar dinheiro público para instituições que são ligadas a eles, é corrupção. Né? Pode ser considerado leviano eu falar aqui sem apresentar uma prova, mas eu não estou condenando, eu estou levantando hipóteses, porque eles utilizam dessas capacitações, dessas palestras, como se fosse, mas olha na prática. Na prática, quem que defende o aumento da punibilidade do estuprador? Não é a esquerda, ao contrário. Né? A esquerda realmente tem tido um papel, um desserviço à sociedade. E é interessante que eles pregam, e ali a gente percebe bem nas discussões, por exemplo, na Comissão das Mulheres, proteção às mulheres, lutamos pelas mulheres, a nossa representatividade e tal. E na hora de abordar pautas que realmente protegem as mulheres, como, por exemplo, a redução da maioridade penal, porque muitos criminosos se escondem, né, na maioridade, né, na falta dessa maioridade, para não serem imputados nos crimes que cometem, eles não defendem uma punição maior, não defendem que adolescentes sejam responsabilizados, né? Tivemos o caso aí de estupro de vulneráveis recentemente. Então, o que a gente pode fazer para que a sociedade proteja as vítimas? Aumentar as penas, fazer com que hoje um adolescente de 16 anos é impossível que ele não tenha conhecimento, né, da realidade e não sabe o que é certo e o que é errado. É óbvio que sabe. Hoje o adolescente tem muito mais acesso à informação do que um adolescente lá nos anos 40, nos anos 50. Então precisa ser alterado. Mas é a hipocrisia dessas discussões que tomam conta ali da Câmara, né, e que refletem o que você disse, Rosana, que é incoerente. O discurso pode até ser bonito, mas na prática eles defendem outra coisa e não funciona muitas vezes o que a teoria deles fica conjecturando nessas reuniões. Então, é importante que a gente siga o nosso papel, faça, né, a nossa obrigação enquanto mulheres de direita, mulheres que levantam a bandeira da família, da liberdade, dos valores. E eu quero saber quais são os teus planos. A gente já está encerrando o nosso bate-papo. Quais são os teus planos para o futuro, um futuro próximo? Eu sou pré-candidata a deputada estadual, né, pelo estado de São Paulo. Entendo uma continuidade da missão nesse sentido, né? Vejo que as possibilidades elas foram ampliando, né, deputada? Olha só, como advogada, como mãe eu consegui atender a minha casa, como advogada eu consegui atender um público um pouquinho maior. Aí veio a possibilidade da vereança. Falei, poxa, é maior então que o senhor tem para mim, né? E agora eu vejo essa possibilidade se ampliando através da pré-candidatura a deputada estadual, né? Estou fazendo com diligência aquilo que tem sido colocado em minhas mãos, desde que eu ganhei mais voz, né? Através da eleição do Conselho Tutelar, eu não tenho deixado de trabalhar, porque eu entendo que independente de cargo, nós devemos cumprir aquilo para que fomos chamada. Então, eu venho trabalhando naquilo que eu acredito e defendo, e vejo que com um cargo como deputada estadual, a possibilidade, né, com recursos, com equipe, ela amplia demais. É uma ferramenta, é uma tremenda ferramenta nas mãos para trabalhar, né? Então, se for assim a vontade de Deus, eu estou à disposição para este cargo. Isso mesmo, a gente bateu um papo aqui com a Rosana Rabelo,
que é presidente do PL Mulher na cidade de São José dos Campos, tem uma trajetória política já e contou para a gente aqui, batemos um papo, conhecemos um pouco mais sobre seus posicionamentos, suas convicções. Desejo sucesso para você nesses desafios que se apresentam. E fale para as pessoas que acompanharam o nosso podcast as suas redes sociais, como elas podem te seguir, te acompanhar e conhecer um pouco mais sobre o teu trabalho e os teus planos e também os teus propósitos, né, os teus objetivos, caso você consiga aí estar na Alesp a partir do ano que vem. Exatamente. Vamos continuar esse bate-papo aqui nas redes sociais. O meu Instagram é Rosana Rabelo, um L somente, rosanarabelo.sjc. Aí eu espero você lá para a gente se conhecer melhor e você poder estar inteirado. Eu costumo dizer assim, por alguém que fala da política e de tudo que acontece nos bastidores, sem medo de falar a verdade. Isso aí. Mulher não tem medo de falar a verdade, não. Muito obrigada pela companhia. Eu agradeço muito a sua audiência. Divulgue aí para os seus amigos, para a sua família, o nosso podcast Mulher Pode, que é do PL Mulher, uma iniciativa para trazer as mulheres para participarem mais da política, para discutirem assuntos nacionais, assuntos locais. Com muita honra, a gente tem aqui entrevistado mulheres que têm valor, mulheres que são líderes e mulheres que defendem os nossos princípios, o que nós acreditamos que é o melhor para o nosso país. Eu sou Rosana Vale, sou deputada federal e com muito orgulho estou aqui como jornalista, porque também é a minha profissão. Antes de ser política, eu sempre fui jornalista por mais de 20 anos e sou presidente do PL Mulher no estado de São Paulo. Com muito orgulho de fazer parte da família do PL. Um beijo para todos.